Começa agora o Gospel News. Hoje é segunda-feira, dia 25 de agosto de 2025. E eu sou Karen Crisóstomo. Nós vamos juntos aqui pela Rede Gospel de televisão e também pelo YouTube, Rede Gospel TV Oficial, com as principais notícias do Brasil e do mundo. Vamos aos destaques de hoje. Flávio Dino manda a Polícia Federal investigar 694 milhões de reais em emendas parlamentares. Alexandre de Moraes participa de evento no Rio e troca farpas com André Mendonça. Nova operação em Gaza força novos deslocamentos e ONGs denunciam ataques contra jornalistas. Polícia prende homem acusado de fazer ameaças ao youtuber Felca. E os gols do Campeonato Brasileiro. Essas e outras notícias do Brasil e do mundo, agora no Gospel News. Boa noite. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, determinou que a Polícia Federal investigue o uso de quase 700 milhões de reais em emendas PIX sem plano de trabalho. O Tribunal de Contas da União tem 10 dias para identificar e enviar os dados à Polícia Federal. O ministro Flávio Dino determinou que a Polícia Federal abra inquéritos para investigar o repasse de 694 milhões de reais por meio de 964 emendas parlamentares que não tiveram planos de trabalho cadastrados. Dino ainda mandou as instituições financeiras criarem mecanismos para impedir que o dinheiro das emendas seja sacado na boca do caixa. O ministro também pediu para abrir contas específicas para receber emendas de bancada e de comissão. A decisão faz parte do acompanhamento que o STF tem feito para garantir o cumprimento de medidas de transparência sobre a execução orçamentária, após a extinção do orçamento secreto. Ele ressaltou que a execução das emendas deve respeitar limites constitucionais e que desvios de finalidade podem configurar crime. No orçamento de 2025 estão previstos 50 bilhões de reais em emendas. Os analistas do mercado financeiro reduziram a estimativa de inflação deste ano mais uma vez. A estimativa caiu de 4,95% para 4,86%. Ao mesmo tempo, a projeção do mercado para o crescimento do PIB também recuou e chegou a 2,18%. A taxa básica de juros, segundo os analistas, deve permanecer em 15% ao ano. O vice-presidente do país, Geraldo Alckmin, vai viajar ao México nesta semana para ampliar as relações comerciais entre os dois países. A visita de Alckmin ao México ocorre em meio ao impacto das tarifas dos Estados Unidos a produtos brasileiros. Empresários brasileiros também devem acompanhar o vice-presidente nesta viagem. O México é um dos principais compradores de carne do Brasil e tem ampliado a compra de outros produtos brasileiros. A expectativa é expandir o fluxo de bens em áreas como biocombustíveis, energia, saúde e agroindústria. O governo brasileiro tem definido uma estratégia dupla: negociar diretamente com os Estados Unidos para reduzir o impacto das tarifas e abrir novos mercados em países que buscam alternativas semelhantes. Uma pesquisa Quest, divulgada na manhã de hoje, mostra que a maioria dos brasileiros considera justa a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro. Por outro lado, 39% dos entrevistados consideram a prisão injusta, 6% não souberam ou não responderam. A pesquisa ouviu 2.004 pessoas com 16 anos ou mais entre os dias 13 e 17 de agosto. Um outro recorte desta pesquisa mostrou que quase 40% dos entrevistados acham justa a aplicação da Lei Magnitsky contra o ministro Alexandre de Moraes. A punição ao ministro foi anunciada no dia 30 de julho e impôs sanções econômicas a ele. O ministro Alexandre de Moraes participou de um evento no Rio de Janeiro nesse final de semana. Ele falou em coragem diante das pressões e também sobre os ataques contra a democracia. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, marcou presença na noite de sexta-feira no 24º Fórum de Negócios LIDE, no Rio de Janeiro. Durante o evento, o magistrado, relator do julgamento em que o ex-presidente Jair Bolsonaro responde por tentativa de golpe de Estado, destacou o trabalho da Justiça. Não se pode atentar contra a democracia e, se der certo, é uma ditadura. Se não der certo, desculpa, volto para casa para me reorganizar. Impunidade, omissão
e covardia nunca deram certo na história para nenhum país do mundo. O juiz da mais alta corte nacional teve a lei conhecida como Global Magnitsky Act aplicada pelos Estados Unidos em junho. De acordo com o Departamento do Tesouro americano, Moraes foi alvo de sanções por autorizar detenções arbitrárias e suprimir a liberdade de expressão. Eu posso garantir aos senhores e às senhoras que no Brasil o judiciário é independente e é corajoso. Os ataques podem continuar a ser realizados de dentro ou de fora, pouco importa. O juiz que não resiste à pressão, que mude de profissão e vai fazer outra coisa na vida. No começo do mês, Moraes decretou prisão domiciliar para Bolsonaro por considerar que ele violou a proibição de se manifestar nas redes sociais. Na sexta-feira, a defesa do ex-presidente negou o descumprimento das medidas cautelares e ainda acusou a Polícia Federal de tentar desmoralizá-lo. Na quarta-feira, a PF divulgou um documento indicando que o militar da reserva se comunicou recentemente com outros envolvidos no processo e que compartilhou pelo WhatsApp até 300 vídeos relacionados com manifestações de apoio em São Paulo e no Rio de Janeiro, apesar das proibições. A polícia também encontrou um documento de 33 páginas que contém o rascunho de um pedido de asilo político ao presidente argentino Javier Milei, datado de dias após a PF lançar a investigação por tentativa de golpe, em fevereiro de 2024. Nesse mesmo evento, o ministro André Mendonça criticou o ativismo judicial e cobrou compromisso do judiciário com a Constituição. Segundo ele, a corte do país e os magistrados não podem atuar como criadores de leis. A fala do ministro foi vista como uma indireta às decisões de Alexandre de Moraes e ele foi veemente aplaudido. O judiciário não pode ser o fator de criação e inovação legislativa. O Estado de Direito impõe a autocontenção, o que se contrapõe ao ativismo judicial. O ativismo suprime, desconsidera e supera os consensos sociais estabelecidos pelos representantes periodicamente eleitos pelo verdadeiro detentor do poder, que é o povo. Eu tenho minhas pré-compreensões, mas eu devo servir a lei e a Constituição. O governo federal prepara um plano para combater as facções criminosas do país. O texto prevê criar um banco nacional para mapear os grupos e aumentar as penas para os criminosos. O Plano Real da Segurança será apresentado pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, como um projeto de lei para combater as facções criminosas, como o Primeiro Comando da capital de São Paulo e o Comando Vermelho do Rio de Janeiro. Segundo informações, o projeto prevê a criação de um banco nacional para mapear grupos criminosos e integrantes, além de uma agência nacional para enfrentá-los. O texto prevê também o aumento de pena relacionada às facções, mudar regras para punir os agentes públicos e as empresas que atuem em parceria com as facções, e alterar a progressão de pena. A PEC também deve dar maior poder à União para estabelecer diretrizes de atuação das forças de segurança no país e a Política Nacional de Segurança. Além disso, o texto vai ampliar o escopo de atuação da Polícia Federal e as competências da Polícia Rodoviária Federal. A nova operação de Israel na faixa de Gaza forçou novos deslocamentos. O sábado começou com novos bombardeios israelenses na faixa de Gaza. O gabinete de segurança presidido pelo primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, autorizou no início de agosto um plano para tomar militarmente a cidade de Gaza e os campos de refugiados adjacentes, bem como assumir o controle de toda a faixa, libertar os reféns e desarmar o Hamas. Diante das perspectivas, moradores vão em direção ao sul como podem, em carros, carroças ou até mesmo a pé. Desde que Netanyahu anunciou a ocupação de Gaza, tem havido um deslocamento anormal diariamente. Só ontem, até 23h30, as pessoas estavam se movendo continuamente. Caminhões, vans e carros estão todos saindo do norte. Só esta manhã, mais de 500, 600 famílias deixaram, e ontem havia milhares de famílias. A situação é muito difícil, não há vida no norte. O som das explosões é suficiente para forçar as pessoas a saírem. أصوات انفجارات الصبح بتخلي الناس غصبا عنها بتطلع نزحت من معسكر جباليا أكثر من مرة
Fui deslocado do campo de Jabalia mais de uma vez até que o exército me prendeu e me jogou no sul no ano passado. Viajei para Rafah e depois fui deslocado para Al-Zawaida, e de Al-Zawaida para Khan Yunis e de Khan Yunis novamente para o norte. Retornamos ao campo de Jabalia e fomos bombardeados. Depois disso, o campo de Jabalia foi tomado, então fui embora novamente até encontrar abrigo na casa de um amigo. Aos bombardeios e operações israelenses, soma-se a fome. Na sexta-feira, a ONU declarou oficialmente um cenário de fome no território palestino. Mas quem vive esta condição há tempos reclamou da demora. É tarde demais. Metade da população já morreu. O resto, basta olhar para os jovens. Todos os tipos de doenças os afligiram devido à falta de comida. O mesmo se aplica às crianças. Elas estão cambaleando de tontura, incapazes de acordar por causa da falta de comida e água. Eu juro, eu até deixei que eles bebessem água com sal. Estamos vivendo em meio à fome há 6 meses, meio ano. Perdemos peso, fico cansado só de andar. Sinto tontura e não consigo mais andar. Não tenho forças. Até o momento, o governo israelense não se posicionou sobre a nova proposta de cessar-fogo, que, segundo fontes do Hamas, teria sido aceita na segunda-feira pelo movimento islamista palestino, e contemplaria uma trégua de 60 dias associada à libertação em 2 etapas dos reféns israelenses. A Europa registrou novos protestos por cessar fogo na faixa de Gaza. Uma grande manifestação neste domingo reuniu mais de 10 mil pessoas em Copenhague que pediam o fim da guerra em Gaza e o reconhecimento oficial do Estado da Palestina pela Dinamarca. Cerca de 100 organizações aderiram ao protesto, ao lado de sindicatos, partidos políticos, coletivos de artistas e ativistas como Greta Thunberg. A polícia não divulgou uma estimativa oficial dos participantes do ato, realizado do lado de fora do Congresso. É importante para mim estar aqui hoje por 2 razões, eu acho. Primeiro, para mostrar aos políticos que estão lá dentro. Bem, eles não estão lá hoje, mas para mostrar a eles que precisamos que tomem alguma ação sobre a situação em Gaza. Eu tenho ido a essas manifestações desde o início e está se tornando cada vez mais importante. Então essa é uma razão, mas também acho importante mostrar solidariedade com o povo da Palestina em Gaza. Hoje estamos aumentando a pressão sobre nossos governos para dizer que deve parar o comércio, especialmente com o comércio de armas. Precisamos aumentar e elevar ainda mais nossa voz. Embora historicamente aliada de Israel, a Dinamarca afirmou que pretende usar sua atual presidência da União Europeia para aumentar a pressão sobre o governo israelense pelo fim da guerra. Em Paris, o grupo de rap NICAP, da Irlanda do Norte, participou do festival Rock and Seine e voltou a criticar a política de Israel em Gaza. Um dos componentes do trio é alvo de um processo no Reino Unido por supostamente apoiar o movimento islamista libanês Hezbollah. A confirmação do grupo entre as atrações do festival levou autoridades municipais a uma inédita retirada de subsídios do evento. Entre os milhares de participantes, membros de um coletivo tentavam atrapalhar a apresentação soprando apitos. A resposta dos artistas veio com gritos de Free Free Palestine ou Palestina Livre em português. Enquanto isso, na faixa de Gaza, novos ataques israelenses deixaram mais de 40 mortos. De acordo com a Defesa Civil do território, houve diversos bombardeios na região da cidade de Gaza, que os militares israelenses se preparam para capturar. Um ataque israelense contra um hospital da faixa de Gaza deixou vários mortos nesta segunda-feira. Jornalistas que trabalhavam na cobertura da guerra também foram atingidos e estão entre as vítimas. A Defesa Civil da faixa de Gaza anunciou nesta segunda-feira que várias pessoas morreram em bombardeios israelenses contra um hospital no sul do território palestino. 4 jornalistas e um membro da equipe da Agência de Proteção Civil estão entre as vítimas. Os ataques tiveram como alvo o Hospital Nasser, em Khan Yunis. A rede de televisão do Catar, Al Jazeera, informou que um de seus jornalistas estava entre as vítimas. Há 2 semanas, 4 repórteres e 2 funcionários da rede foram mortos em outro ataque. A vítima, nesta segunda-feira, foi o fotojornalista e cinegrafista Mohamed Salama. A agência France Press entrou em contato com o exército israelense, que afirmou estar verificando o incidente. Um bombardeio israelense em Saná, capital do Iêmen, deixou pelo menos 4 mortos e cerca de 70 feridos. Bombardeios israelenses mortais na capital do Iêmen. Autoridades hutis confirmaram mortos e dezenas de feridos em Saná. O exército israelense informou que atacou infraestruturas militares, incluindo áreas próximas ao Palácio Presidencial,
usinas de energia e uma instalação de armazenamento de combustível. Na noite de sexta-feira, os rebeldes iemenitas dispararam um míssil contra Israel a cerca de 1.800 quilômetros de distância, que, segundo as autoridades israelenses, provavelmente se desintegrou no ar. Os Houthis controlam várias áreas do território do Iêmen, um país em guerra há mais de uma década. Os rebeldes fazem parte de um eixo liderado pelo Irã, que inclui outros grupos contrários a Israel na região, como o Hezbollah no Líbano e o movimento palestino Hamas. Desde o início da guerra em Gaza em 2023, após um ataque do Hamas em território israelense, os Houthis têm investido repetidas vezes com mísseis e drones contra Israel, alegando agir em solidariedade aos palestinos. E as esperanças por um encontro entre Putin e Zelensky perderam força nos últimos dias. Ao mesmo tempo, a Rússia continua avançando no território ucraniano. A Rússia afirmou que tomou 2 localidades na região de Donetsk, leste da Ucrânia, intensificando sua pressão militar no terreno. Os avanços ocorrem enquanto se dissipa a perspectiva de uma reunião entre os presidentes russo Vladimir Putin e ucraniano Volodymyr Zelensky, anunciada por Donald Trump com o objetivo de encontrar uma solução pacífica para o conflito. O presidente americano gerou expectativas na segunda-feira ao dizer que os rivais haviam concordado com o encontro presencial. A declaração veio após o republicano se reunir com o líder russo no Alasca e com o ucraniano em Washington, junto a dirigentes europeus e da OTAN. Trump disse que Putin e Zelensky são como óleo e vinagre, não se dão muito bem por razões óbvias, e declarou que gostaria que os dois tivessem um encontro sem sua presença. O magnata ainda alertou que Moscou pode enfrentar sanções generalizadas e reiterou que se daria 2 semanas para decidir sobre seus esforços de paz na Ucrânia. Zelensky pediu, durante a reunião com Trump em Washington, garantias de segurança para Kiev, a fim de negociar um acordo de paz que ponha fim à guerra que caminha para o 4º ano. Mas o chanceler russo Sergei Lavrov afirmou na quarta-feira que discutir garantias de segurança sem a Rússia era um caminho para lugar nenhum, e descartou um encontro entre Putin e Zelensky, alegando que não há nenhuma reunião prevista entre os líderes desde a invasão russa à Ucrânia em 2022. No aniversário da independência da Ucrânia, o presidente Volodymyr Zelensky reforçou o desejo de paz e o direito de decidir o próprio futuro. A data foi marcada também por trocas de acusações entre russos e ucranianos sobre os entraves para o fim da guerra. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, se dirigiu aos seus compatriotas em vídeo dia em que são completos 34 anos da independência do país. Na mensagem, o mandatário afirmou que, em meio ao conflito com a Rússia, o objetivo é garantir a paz em todo o seu território e agradeceu ao povo ucraniano. A Ucrânia nunca mais será obrigada na história a suportar a vergonha que os russos chamam de compromisso. Precisamos de uma paz justa. Nosso futuro será decidido apenas por nós. E o mundo sabe disso. O mundo respeita isso. Na capital Kiev, Zelensky recebeu o enviado americano para a Ucrânia, Keith Kellogg, e o primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, para as comemorações da data. Putin pode ser parado. A economia da Rússia está enfraquecendo. Ele está se tornando mais isolado e a nossa aliança está se consolidando. Está se tornando mais eficaz, mais determinada, mais unida. Eu aplaudo a liderança do transformador presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em criar as possibilidades para a paz. E dou boas-vindas ao general. Junto-me a você, senhor presidente. E dou boas-vindas ao general Kellogg aqui presente. General, I join you, Mr. President, and welcome General Kellogg here today. Durante o ato, Zelensky reforçou a importância de, ao fim da guerra, tropas estrangeiras reforçarem a segurança do território ucraniano, nos céus, no mar e em terra. Enquanto ucranianos e aliados projetavam um futuro de paz, o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, afirmou neste domingo que países ocidentais vêm tentando bloquear as negociações para encerrar o conflito na Ucrânia. Segundo o chefe da chancelaria, Zelensky tem criado condições e exigências que visam perturbar o processo iniciado pelos presidentes Putin e Trump, que, segundo ele, teve resultados muito bons. Dos Estados Unidos, o vice-presidente americano J.D. Vance, em entrevista televisionada neste domingo, rejeitou as sugestões de que Moscou estaria impedindo um acordo de paz e afirmou que a Rússia fez concessões significativas a Trump sobre suas exigências para acabar com a guerra. O presidente do Banco Central dos Estados Unidos, Jerome Powell, sinalizou para a redução da taxa básica de juros do país. O presidente do Banco Central dos Estados Unidos, Jerome Powell, apontou a possibilidade de reduzir as taxas de juros para impulsionar a economia.
O Federal Reserve sempre manteve as taxas de juros em um nível alto para controlar a inflação, mas Powell afirmou que os riscos de queda de emprego estão se intensificando e assim abriu espaço para uma redução das taxas de juros. Os dados oficiais publicados nesse mês mostram que a contratação de mão de obra em maio e junho foi muito menor do que o estimado inicialmente. Este ano, a economia foi enfrentada por novos desafios. Tarifas significativamente mais altas entre nossos sócios comerciais estão transformando o sistema comercial global. Uma política migratória mais restritiva provocou uma desaceleração abrupta do crescimento da força trabalhista. Ao longo do caminho, as mudanças nas políticas fiscais, de gastos e regulatórias também poderiam ter implicações importantes para o crescimento econômico e a produtividade. Existe uma grande incerteza sobre onde vão se assentar finalmente todas essas políticas e quais vão ter efeitos ao longo do caminho na economia. O indicador de inflação preferido da Reserva Federal subiu 2,6% em junho em relação ao ano anterior e 2,8% excluindo os segmentos voláteis de alimentos e energia. Ambas as cifras superam o objetivo do Fed, de 2%. Powell alertou que os efeitos das tarifas de Trump não foram notados na economia americana. Os efeitos das tarifas sobre os preços do consumidor são agora claramente visíveis. Prevemos que esses efeitos vão se acumular nos próximos meses, com uma grande incerteza tanto sobre o momento quanto sobre a quantia. A pergunta-chave para a política monetária é se é provável que esses aumentos de preços aumentem significativamente o risco de um problema de inflação persistente. O Fed vai fazer a próxima reunião de política monetária em meados de setembro e manteve os juros em uma faixa entre os 4,25% e os 4,5%, desde a última redução em dezembro. O mandato de Powell termina em maio de 2026 e até lá ele vai enfrentar constantes ataques do presidente Donald Trump para que o Fed reduza as taxas de juros. Milhares de pessoas foram evacuadas nas regiões costeiras por causa da chegada do tufão Kajiki. O fenômeno causa fortes ventos e ondas de mais de 9 metros de altura no Vietnã. O Vietnã retirou dezenas de milhares de moradores de áreas costeiras com a chegada do tufão Kajiki, que atingiu a faixa central do país, com ventos de mais de 130 km por hora. O quinto tufão a afetar o país neste ano agitou o Golfo de Tonkin, com ondas de até 9,5 metros, antes de atingir a costa por volta das 3 da tarde no horário local, 8 horas da manhã em Brasília. Quase 30 mil pessoas foram evacuadas da região, enquanto 16 mil militares foram mobilizados e todos os barcos de pesca na trajetória do tufão foram chamados de volta ao porto. 2 aeroportos domésticos foram fechados e 35 voos foram cancelados. O Centro Nacional de Previsão Hidrometeorológica do Vietnã afirmou que o tufão atingiu a costa com ventos entre 118 e 133 km por hora. A previsão é que a chuva forte continue até a terça-feira, com risco alto para inundações. O Ministério da Agricultura do Vietnã estima que mais de 100 pessoas morreram ou desapareceram em desastres naturais nos primeiros 7 meses deste ano. As perdas econômicas foram estimadas em mais de 21 milhões de dólares, ou cerca de 114 milhões de reais na cotação atual. Sob ameaça de tropas americanas no Caribe, o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, convocou a população para se alistar na Milícia Nacional nesse final de semana. Na capital Caracas, o final de semana foi marcado por filas e tendas montadas para receber os voluntários. O governo venezuelano montou tendas em praças e quartéis de Caracas para o primeiro dia de alistamento na Milícia Nacional. Na quinta-feira, o presidente Nicolás Maduro convocou a milícia, os reservistas e todo o povo para o processo neste final de semana. O que, segundo ele, é uma resposta às ameaças dos Estados Unidos. Cidadãos fizeram fila para atender ao chamado. Se Simão Bolívar deu tudo o que tinha, todas as suas riquezas para defender nossa nação, nós que somos herdeiros dessa luta pela liberdade, podemos dar até a vida pelo nosso comandante, pela nossa pátria. Eu pegaria em armas pelos meus filhos, pela minha família, perderia a vida pela pátria. A convocação veio depois que a Casa Branca aumentou para 50 milhões de dólares a recompensa por informações que levem à captura de Maduro e lançou uma operação antinarcóticos com militares no Caribe. Em resposta, o líder chavista anunciou um plano especial para garantir a cobertura com mais de 4,5 milhões de milicianos no país. De acordo com uma fonte ligada à operação antinarcóticos dos Estados Unidos,
3 navios de guerra foram enviados para águas do Mar do Caribe próximas à Venezuela. A imprensa americana informou que Washington também planejava enviar cerca de 4.000 fuzileiros navais. Na sexta-feira, Maduro rejeitou o envio de militares americanos para águas do Caribe e destacou que quem ameaça um, ameaça todos. Aqueles que ameaçam tentar fazer na Venezuela uma mudança de regime, um golpe terrorista militar, são imorais, criminosos e ilegais. O governo americano não reconhece as 2 últimas reeleições presidenciais de Maduro e o acusa de liderar o chamado Cartel dos Sóis, que considera uma organização criminosa. Autoridades do Equador anunciaram a apreensão de explosivos que seriam usados em atentados na Colômbia. A polícia equatoriana apreendeu um carregamento significativo de material explosivo. Autoridades informaram neste domingo que a apreensão ocorreu em um caminhão que partiu da província costeira de El Oro, fronteira com o Peru, com destino à província andina de Carchi, que faz fronteira com a Colômbia. O comunicado indicava que o material deveria ser utilizado para execução de atos terroristas na Colômbia. Na operação foram apreendidos 3.750 cartuchos de emulsão explosiva e 25.000 metros de cordão detonante. 2 equatorianos foram presos. A Colômbia enfrenta sua pior crise de violência em uma década, com o avanço de guerrilheiros e quadrilhas que lucram com o narcotráfico, a extorsão e a mineração ilegal. Na quinta-feira, 2 ataques de grupos rebeldes deixaram 19 mortos e mais de 60 feridos entre civis e militares. Os Estados Unidos e o Equador prenderam 18 criminosos e apreenderam cerca de 10 toneladas de drogas. O Exército dos Estados Unidos e a Polícia do Equador apreenderam cerca de 10 toneladas de drogas ligadas ao cartel de Los Soles. A ação também prendeu 18 pessoas. Segundo as autoridades equatorianas, o carregamento ultrapassaria 60 milhões de dólares no mercado internacional. Somente este ano, 105 toneladas de drogas foram apreendidas nesta região, e o prejuízo é estimado em mais de 2 bilhões de dólares. No próximo bloco, a polícia prende homem acusado de fazer ameaças ao youtuber Felca. E ainda, criança morre baleada após carro da família ser atacado por engano. A Polícia Civil de São Paulo prendeu hoje um homem acusado de fazer ameaças contra o influencer Felipe Bressanin, conhecido como Felca. Ele começou a receber mensagens após a publicação de um vídeo sobre adultização de crianças. Segundo a polícia, o suspeito lucra com a venda de vídeos e fotos das vítimas de estupro virtual, e por isso as ameaças ao Felca. O homem foi identificado como Caio Lucas e ele estava acompanhado de outro homem quando foi preso em Olinda, no estado de Pernambuco. No momento da prisão, constatou-se que o computador de Caio estava aberto na tela de acesso a plataformas de segurança pública do estado de Pernambuco, circunstância que reforça a gravidade da conduta e será objeto de análise pericial. O influenciador Felca revelou durante entrevista a um podcast que passou a andar com um carro blindado e seguranças na capital paulista onde mora, para se proteger de ameaças depois de publicar vídeos com denúncias. O youtuber também afirmou que levou cerca de 1 ano para fazer o vídeo e ouviu uma psicóloga para explicar sobre a adultização. 2 camareiras de um hotel em São Paulo acusam um piloto canadense de estupro. Elas relataram que o homem trancou a porta do quarto e manteve relações sexuais contra a vontade delas e, em seguida, ofereceu dinheiro. O suspeito foi levado para a delegacia e negou ter agarrado ou feito sexo com alguma das camareiras, mas admitiu que as beijou. Em relação ao dinheiro, ele afirmou que era apenas gorjeta por elas terem arrumado o quarto. O homem foi indiciado por estupro. Uma aluna de 12 anos teve um dedo decepado durante uma suposta brincadeira entre colegas na escola estadual Professor Flávio La Selva, na zona sul de São Paulo. De acordo com funcionários da escola, a aluna do 7º ano teve o dedo preso na porta da sala, que foi fechada com força por outras colegas. Em nota, a Secretaria Estadual da Educação disse que lamenta profundamente o ocorrido e informa que o acidente aconteceu no retorno do intervalo. A pasta informou também que a aluna teve alta e está bem. Policiais civis cumpriram um mandado de busca e apreensão em uma ONG que recebia doações para cuidar de bichos abandonados e resgatados. No local foram encontrados cerca de 100 animais em situação de maus tratos. O responsável pela instituição é uma veterinária que utilizava o espaço para abrigar os animais.
mas não fornecia condições mínimas de higiene, nutrição e cuidados médicos. Durante a operação, policiais também levantaram a suspeita da existência de um cemitério clandestino no terreno, onde a investigada enterraria os animais que morreram por falta de cuidados. A suspeita será investigada por crimes previstos na legislação ambiental do país, e os animais resgatados foram encaminhados para avaliação veterinária. O final de semana foi de muita confusão no Rio de Janeiro. A Polícia Militar prendeu mais de 170 pessoas cometendo crimes de furto e depredação de patrimônio. Um esquema de segurança foi montado para que cariocas e turistas aproveitassem o final de semana de muito calor no Rio, mas nem tudo saiu como planejado. Mesmo com o esforço, diversos furtos e depredações foram registradas na orla carioca. Mais de 170 pessoas, em sua maioria menores de idade, foram conduzidos às delegacias da Polícia Civil. Segundo a PM, os ônibus que seguiam para as praias foram monitorados e abordados quando necessário. Outras equipes também foram colocadas em terminais de ônibus e nas estações de metrô. A região centro-sul do Brasil enfrentou um período de veranico, marcado por dias consecutivos de calor intenso e ar seco em pleno inverno. Isso levou milhares de pessoas às areias cariocas. Uma menina de 6 anos morreu após ser baleada dentro do carro da família na Grande Vitória. Segundo a polícia, o veículo foi atingido por engano durante um ataque a tiros entre facções criminosas. O ataque aconteceu na tarde de ontem, em Serra, na Grande Vitória. Segundo o secretário de Segurança, Leonardo Damasceno, o carro da família, um veículo prata escuro, foi atingido várias vezes durante o ataque entre duas facções criminosas que atuam no município. Segundo a polícia, o veículo foi atingido por engano. Após operações na região, 6 pessoas foram presas suspeitas de participação na morte da menina. Entre os detidos estão 2 mandantes, a esposa de um deles, que é advogada, um dos atiradores, um olheiro e uma pessoa responsável pela fuga. Esse não é o primeiro ataque desse tipo. Na última sexta-feira, outro ataque em Balneário Carapebus matou Dionata Firmino de Paula, de 28 anos, e deixou um jovem de 20 anos ferido. Os criminosos abriram fogo contra um bar e fizeram mais de 40 disparos. Um homem de 69 anos foi preso pela Polícia Civil de Minas Gerais, suspeito de estuprar a própria neta de 10 anos. A delegada do caso contou que o mesmo homem já havia sido condenado anteriormente por estuprar a própria filha, quando ela era ainda criança. O idoso está no presídio da cidade de Passos e segue à disposição da Justiça. A seguir, virada cultural em Minas Gerais traz lembranças antigas aos mineiros e ainda os gols do Campeonato Brasileiro. Uma brincadeira clássica voltou a tomar as ruas de Belo Horizonte. Os carrinhos de rolimã empolgam gerações durante a virada cultural da capital mineira. Uma brincadeira de outros tempos, que já viveu seu auge no passado, voltou a brilhar em Minas Gerais. Durante a 10ª Virada Cultural de Belo Horizonte, a Avenida Assis Chateaubriand se tornou uma grande pista onde os carrinhos de rolimã reviveram a memória dos antigos e atiçaram a curiosidade dos mais jovens. E com o carrinho de rolimã não dá essa sensação de ser feliz, ser alegre e estar sempre bem com a vida. Um dos grandes destaques do dia foi a Kombi Vovozinha, criação do carpinteiro Cristiano Marques. Foram vários dias de trabalho na oficina com muitos detalhes pensados e cuidadosamente executados. Então, para mim, isso é o mais importante, trazer isso para as crianças, porque hoje, o menino hoje é telefone celular, é tablet, televisão, então não tem o carrinho de rolimã. Meu menino vai ter. E a turma nossa que está junto, que quer participar, vai ter também, com certeza. Alguns dos carrinhos de rolimã podem chegar a velocidades superiores a 50 km por hora e a topografia de Belo Horizonte, com suas famosas ladeiras, colabora para a prática. O sorteio da Copa do Mundo de 2026 será realizado no Kennedy Center, em Washington, no dia 5 de dezembro. Data marcada. Em um encontro com o presidente da FIFA, Gianni Infantino, no Salão Oval da Casa Branca, o presidente americano Donald Trump anunciou que o sorteio da Copa do Mundo de 2026 acontecerá no dia 5 de dezembro. O evento vai ser sediado no Kennedy Center, em Washington, capital dos Estados Unidos,
que vai dividir a organização do torneio com México e Canadá. Aos repórteres presentes, o republicano sugeriu que o presidente da Rússia, Vladimir Putin, poderia comparecer ao Mundial, já que tem muita vontade de estar lá, embora sua presença dependa ou não do resultado dos esforços de paz na Ucrânia. Infantino entregou a Trump um ingresso gigante da primeira fileira, assento número 1, para a final da Copa do Mundo, que será disputada no dia 19 de julho no MetLife Stadium, em Nova Jersey, arredores de Nova York. Falando em Copa do Mundo, o treinador Carlo Ancelotti fez a última convocação das eliminatórias. Vamos ver. O italiano Carlo Ancelotti divulgou hoje a lista de convocados para os jogos contra o Chile e a Bolívia. Os goleiros são Alisson, Bento e Hugo Souza. Na defesa, Alexandro, Caio Henrique, Fabrício Bruno, Wanderson, Gabriel Magalhães, Marquinhos, Alexandro, Douglas Santos e Wesley. No meio-campo, o italiano chamou Bruno Guimarães, Andrei, Casemiro, Joelinton e Lucas Paquetá. No ataque, Estevão, Caio Jorge, Matheus Cunha, Rafinha, Richarlison, João Pedro, Luiz Henrique e Gabriel Martinelli. Os próximos jogos da Amarelinha estão marcados para os dias 4 e 9 de setembro. Começou agora há pouco, na sede do Corinthians, a escolha do próximo presidente. Na disputa pela cadeira estão o atual presidente interino, Osmar Stabile, o conselheiro do clube, André Castro, e o Roque Cittadini, jurista e também conselheiro vitalício do Corinthians. O resultado deve sair por volta das 10 horas da noite. No Brasileirão, o Santos perdeu mais uma partida. Já o Corinthians foi ao Rio de Janeiro e venceu o Vasco no São Januário. Vamos ver. A 21ª rodada do Brasileirão foi muito boa para alguns paulistas e péssima para o Santos. O time de Neymar enfrentou o Bahia e perdeu por 2-0. Luciano Jubá abriu o placar aos 12 minutos do primeiro tempo. Na segunda etapa, Luciano Rodrigues fechou o marcador. Quem venceu também foi o Corinthians. O Timão foi ao Rio de Janeiro enfrentar o Vasco da Gama e conseguiu um bom resultado. Michael abriu o placar aos 21 minutos. No início do segundo tempo, Pablo Veguete fez de pênalti e empatou. Mas alguns minutos depois, Guilherme William colocou o Timão na frente. Mais tarde, Gustavo Henrique fez o terceiro. No final da partida, Ryan ainda descontou para o Vasco, mas foi só isso. 3-2 placar final. O São Paulo de Hernan Crespo venceu o Atlético Mineiro no Morumbi por 2-0. Pablo Maia bateu rasteiro e fez o primeiro. No final da partida, Gonzalo Tapia deu um peixinho e fechou o marcador. Hoje também tem jogo. Palmeiras já está jogando com o Sport Recife no estádio Allianz Parque. Mais tarde, a partir das 9, o Flamengo recebe o Vitória no estádio do Maracanã. Amanhã a gente mostra todos os resultados. Gospel News desta segunda-feira fica por aqui. A todos vocês uma ótima noite. Amanhã, a partir das 7, nós estamos de volta com as principais notícias do Brasil e do mundo. E até lá você fica muito bem informado no YouTube Rede Gospel TV Oficial. Uma boa noite para todos vocês e até amanhã.